No dia 23/7, operando o mini índice, consegui um lucro de R$675 no meu último trade do dia para fechar ali com chave de ouro. Foi um dia assim sensacional. No dia 29/7, tive um lucro total de $322 em apenas 5 minutinhos só, cara, operando. E o meu maior lucro foi operando a ação de Alibaba, que me rendeu $183, representando aí quase mais de 50% do meu lucro do dia, um resultado sensacional em apenas 18 minutos operados. Volatilidade maravilhosa do mercado. No dia 19/7, infelizmente, tive um loss de R$465, ou felizmente, porque o loss faz parte do jogo e infelizmente ele acontece. Mas ter uma perda durante o dia não significa que eu encerrei o dia negativo. Tive uma perda, cheguei a estar muito mais negativo, mas graças à metodologia do de zero a trader, mantendo a disciplina, mantendo o emocional no lugar, consegui reverter isso e fechei muito próximo do 0 a 0 nesse dia. Isso que eu acabei de te mostrar foram operações reais minhas, dinheiro que entrou e saiu da minha conta. No final desse vídeo eu vou te mostrar as 3 operações e eu vou te falar como que eu utilizei a metodologia de zero a trader na prática. Eu vou te mostrar exatamente o meu pensamento na tela do computador, para cada uma dessas operações aí que eu fiz. Só que antes disso, eu queria te contar um pouquinho mais do porquê que é importante, cara, você aprender uma metodologia completa, não só uma metodologia de técnica. Por que é importante você, assim como eu, você ter um mentor? Nessa hora, você deve estar pensando assim, você está falando isso, Dan, porque você quer que eu te escolha como mentor? Não, esse não é um fardo que eu quero para mim. Eu não vou te falar e jamais vou te falar para você fazer isso. Porém, quando eu criei a metodologia do Zero a Trader, o que eu queria é que as pessoas aprendessem de fato, as pessoas aprendessem de forma simples. E simples não significa que é fácil, sem trabalho, mas é fácil de entender, não é complicado. Difícil mesmo é você conseguir o passo a passo e ter a disciplina durante as operações. E eu desmistifico isso, eu ensino técnicas para que você mantenha essa disciplina. Eu alinho as expectativas, tirando as visões de Hollywood da bolsa, para que você tenha a visão correta do mercado. Só que, mais uma vez, a última coisa que eu vou te falar é que eu quero que você escolha um método de zero a trader, por um motivo só. Eu quero que você tome essa decisão da mesma forma que você compra uma ação. Eu quero que se algum dia você escolha aprender comigo a metodologia de zero a trader, eu quero que você pense como um investimento. Eu quero que você calcule cada real que você pode ganhar, cada hora minuto economizado, cada dinheiro que você deixou de perder, um futuro às vezes que você sempre sonhou, que você sempre quis ter para você. Hoje, como que é a minha rotina dentro do mercado? Um dia antes eu defino qual mercado eu vou operar, se eu quero operar um mercado americano, se eu vou operar um mercado americano, né? Se às vezes eu não vou operar na segunda por algum motivo, ou se eu vou operar na sexta-feira, escolher qual mercado de fato eu vou, e aí eu defino qual mercado, às vezes em mais de um eu também opero. Então quando falta 5 minutos para que eu comece as operações, eu me fecho no escritório, eu faço login na minha plataforma e nesse momento ali, estou totalmente concentrado e aplico as técnicas que eu aprendi, baseado na metodologia de price action e alinhado com os objetivos que eu tenho para aquele dia. Então eu utilizo toda a outra parte que eu aprendi, a parte que doeu, que foi perdendo dinheiro, cara, que foi sofrido. Eu utilizo a estratégia mental e psicológica para conseguir ganhar. E quando eu ganho muito. E quando eu perco pouco. E esse é um segredo do mercado. E para ensinar isso para quem realmente quer aprender, eu criei uma metodologia online com 6 módulos, onde eu ensino exatamente isso, o passo a passo, desde o absoluto zero até você conseguir atingir a sua consistência e ter ganhos frequentes. E você deve estar se perguntando, poxa, mas por que eu estou te falando isso agora, né, nesse momento? Eu tô te falando isso porque na segunda-feira eu vou abrir as matrículas para minha próxima turma do curso de Zero a Trader Online. E você fazer o de Zero a Trader Online, talvez seja o melhor investimento aí que você pode fazer na vida, porque se você levar realmente a sério, vai ser um dos melhores investimentos. Então, uma das melhores decisões aí que você tem para tomar na segunda-feira é de fato se você quer se tornar um trader, de fato se você quer aprender a metodologia de Zero a Trader aí, para que você possa operar assim como eu e assim como centenas de alunos que eu já ensinei, tendo mais ganhos do que perdas. Só que vamos lá, se você está no absoluto zero,
eu te garanto uma coisa, o de 0 a trader é para você. Se você já sabe um pouquinho, já está operando, já começou, a metodologia é para você. Se você já fez outros cursos, está operando, mas utiliza uma estratégia que já percebeu que é um pouquinho diferente, o de 0 a trader é para você. Se você está cansado daqueles cursos que te falam que você vai ganhar 300% num dia, que vai ser fácil, que o robô vai operar para você, o de 0 a trader também é para você. Se você está cansado mesmo daquelas promessas, cara, que não são cumpridas, aquela coisa milagrosa que vai ser sonho, o de 0 a trader também é para você. Só que não se engane, o de 0 a trader, ele não é uma mágica. Eu vou te ensinar a operar. Agora, praticá-lo e masterizá-lo, aí é uma opção sua. E aí eu quero saber se você está pronto para isso. Então continua. Se você quiser ser o meu aluno ou não, continua até o final do vídeo, porque eu quero te mostrar a metodologia funcionando na prática, ela funcionando da forma correta. Mas antes, eu quero só te pedir um favor, agora mesmo. Pega o lápis, uma caneta e anota todas as dúvidas que você tem até aqui agora. Só que antes de anotar essas dúvidas, eu quero que você escreva só uma coisa em letra grande. Eu quero ser um trader? Sim ou não? Se a resposta for sim, na segunda-feira eu vou te mandar um link às 9 horas da manhã. Porque quando eu abro as vagas do meu curso, normalmente elas se esgotam rápido, tá? Em 3 a 5 dias elas se esgotam. Eu tenho um contrato com a sala onde eu entrego o conteúdo e eu tenho um limite de usuários. Por que eu faço isso? Porque hoje quem dá todo o suporte sou eu tenho que te dar o suporte, eu tenho que acompanhar o seu aprendizado. Eu não posso pegar uma sala virtual gigante para 10 mil pessoas, sendo que eu não vou poder acompanhá-las, essas pessoas. Hoje sou eu, os meus alunos sabem, quem dá todo o suporte sou eu. Eu não queria adiantar esse assunto, mas eu vou te falar uma coisa. O e-mail que você vai receber na segunda-feira, ele vai ter tudo que você precisa sobre a metodologia de 0 a trader. E se você já pegou o papel e a caneta e escreveu que sim, que você realmente quer ser um trader, a primeira coisa que eu vou te pedir eu vou te fazer uma proposta irrecusável. Eu vou te falar tudo que vai ter dentro do curso. Eu vou te falar o que você vai ganhar com o curso, quais são os benefícios do curso. E eu vou fazer uma condição para que você queira aprender, para que você realmente aprenda. Porque durante o meu aprendizado, eu paguei cursos caríssimos. Eu fiz curso no Brasil, eu fiz curso fora do Brasil e eu não achava nada. Eu paguei robô, eu paguei indicador e nada funcionava. Até o dia que eu realmente encontrei um mentor e, como eu disse na primeira aula lá para vocês, isso mudou a minha vida. Então agora isso é hora também de talvez mudar a sua vida. Mas essa decisão, ela é totalmente sua. Eu queria te agradecer por você estar comigo essas 3 aulas e eu queria te falar que agora eu vou soltar talvez um dos melhores conteúdos gratuitos da internet sobre bolsa de valores, sobre ações, sobre o price action, sobre a estratégia, sobre a metodologia e sobre ser trader. Eu vou te mostrar o que eu pensei e como eu analisei o mercado para tomar as decisões das 3 operações que eu te contei lá no início do vídeo. Então nós vamos ter mais uns meia hora, 40 minutos de aula. Anota todas essas suas dúvidas durante esses 30 minutos. Por que eu tô te pedindo para anotar? Porque quem sabe na semana que vem, se muita gente tiver pedido mesmo com dúvidas, eu não faço uma live para sanar essas dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção até aqui. E agora eu vou te entregar o meu conteúdo. Pessoal, dá uma olhada como que nessa operação eu consegui ganhar mais de R$600. Para ser mais preciso, R$675 em uma única operação que fez com que o meu dia, eu conseguisse alcançar aí um resultado de aproximadamente R$2.000. Na verdade, um pouquinho mais do que R$2.000. Um dia sensacional, fora da curva, e eu vou explicar como que eu consegui esse plus nesse resultado do dia, que foram mais esses R$675. No dia 23 de julho, pessoal, esse é o mini índice, para quem ainda não conhece, mas lembrando que não vem ao caso em qual ativo você vai estar aplicando essas técnicas. Conforme a gente conversou no nosso vídeo passado, eu expliquei que o price action, pessoal, ele funciona para qualquer tipo de mercado. Então entendam o que está por trás do que eu estou explicando, entendam o que está por trás da técnica, que com certeza vocês conseguem aplicar em qualquer tipo de mercado. No dia 23 de julho de 2019, o mini índice, pessoal, ele acabou caindo, começou a
acabou engatando, né, uma tendência aqui de queda muito forte, que deu início por volta das 9h50 da manhã e só foi terminar às 11h50. Então a gente teve 2 horas de pregão, né, 2 horas de mercado aqui, só com o mercado caindo, 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 caindo. E quando a gente fica, né, muitas das vezes com aquele sentimento, nossa, Eduardo, mas o mercado está caindo muito, será que não é hora de comprar? Nossa, Eduardo, mas o mercado está caindo demais, cara, eu tô doido para comprar, eu tô doido para comprar, eu tô doido para comprar. E é sobre isso que eu vou explicar como que a gente pode usar o preço passado ao nosso favor para que a gente consiga tomar uma boa decisão. Então, sim, a gente conseguiu aproveitar essa queda aqui. Tá? Durante vários momentos aqui a gente fez algumas boas operações durante essa queda, mas a operação principal que eu quero trazer para vocês é como que a gente conseguiu pegar o final aqui, ó, de toda essa queda, onde ele conseguiu, né, dar esse pequeno retorno aqui, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é sobre essa única barra aqui, ó. Reparem o tamanho dela, deem uma olhada, olha o tamanho dessa barra. Compare ela com as anteriores, dá uma olhada com os últimos candles, com as últimas barras anteriores e dá uma olhada quão grande ela é se comparada com os anteriores. Uma barra gigante, fora do padrão das anteriores, e isso liga automaticamente um alerta, pessoal, na nossa cabeça de que algo pode estar acontecendo, que tem algum player maior aparecendo, que tem uma quantidade de pessoas colocando dinheiro nesse momento aí agora para tomada de decisão. E tem um segundo, então o primeiro fator aqui importante é o tamanho dessa barra. E o segundo fator, até mais importante do que essa barra, é a região que essa barra foi formada. Quando a gente tira um pouquinho do nosso zoom, repara o que aconteceu no dia 22 de julho, por volta aqui das 14 horas mais ou menos, quando ele chegou nesse mesmo nível de preço, por volta dos 103 mil, 104 mil, né, 103.970, quando ele chegou aqui, por mais que ele tenha chegado com uma força de queda muito grande, ele chega nessa região, para nesse ponto e começa a subir forte. O mercado chega nessa região e começa a subir forte. Por que que isso acontece quando ele chega nesse ponto aqui? Porque, pessoal, comprador e vendedor, tá, travam uma batalha muito pesada. Vendedor quer continuar empurrando para baixo, comprador quer parar por ali, começa a segurar. Comprador acaba, né? Aqui, ó, comprador, botar a setinha para cima para ficar melhor. Comprador, vendedor, e comprador acaba esmagando, comprador e começa a empurrar, vendedor não tem vez mais, e quem acaba levando a melhor nessa zona de preço são os compradores. E aí que liga um alerta para gente, porque quando a gente marca aqui, ó, vamos marcar então essa região. Então, quando o mercado começou a cair aqui, né, igual eu falei por volta das 9h50, então será que ele vai parar aqui? Será que ele vai parar aqui? Será que ele vai parar aqui? Será que ele vai parar? A gente não sabe onde ele vai parar. Mas se for para aumentar a nossa probabilidade, ele tende a parar em níveis de preço onde ele já parou anteriormente, que no caso foi esse nível aqui. Então, a gente já viu que tem esse nível aqui para trás. Vamos dar um zoom agora e entender o que aconteceu no momento da minha operação. Quando ele deixou, pessoal, esse candle com esse volume, tá? Que esse volume significa a quantidade de pessoas executando, né? Compra e venda, 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 e o volume vai crescendo. Então teve uma quantidade muito grande de compradores e vendedores nessa região. Se a gente fosse analisar só o candle, só essa barra, e vendo ela vermelha, que isso foi queda, a gente poderia pensar, Eduardo, mas será que isso não é pressão vendedora nesses níveis? E é aí que a gente consegue ver que não, e que aí veio a boa oportunidade para a gente. Quando ele chegou nesse ponto,
e essa barra vermelha, vendedor, forte, não deu a continuidade que a gente precisava para talvez ter vendido, porque eu vou explicar, a nossa operação ela foi comprada e eu vou mostrar onde foi. Quando ele não deu a continuidade para ir para baixo, para continuar aqui, ó, vendendo, e simplesmente o vendedor parou de atuar nesse nível de preço, onde a gente viu que no passado houve a reação, ele chega nesse mesmo nível e vendedor some. Vendedor não aparece mais nessas regiões. Cadê os vendedores? Não estão mais aqui. O último vendedor que ainda resta é quem está nessa barra. Então, se esse é o último respiro e se esses são os últimos vendedores, a nossa probabilidade aumenta muito se o mercado consegue eliminar, ou seja, se o mercado conseguir, né, se a força compradora conseguir eliminar essa barra vermelha, ó, se a gente conseguir essa eliminação nessa região de preço, que é consumindo o nosso último respiro vendedor, trabalhando somente com price action, a gente consegue ter uma grande probabilidade de que o mercado vá caminhar para o outro lado depois da completa eliminação dessa barra vermelha nessa região aí. Então, quando a gente tem a completa eliminação, esse é o meu momento, esse é o preço que eu quero. E se eu tiver certo, se eu tiver realmente feito a análise correta, assim como vou ensiná-los, ele não pode pensar em voltar. Esses vendedores não podem atuar mais nessa regiãozinha de preço. E foi exatamente o que aconteceu. Primeira vela verde, já ao nosso favor, empurrando o lucro. Segunda barra verde, já empurrando o lucro ainda mais ao nosso favor. Então, o nosso lucro só aumentando, 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 aumentando. E agora a gente entra naquele cenário de e agora? Até onde eu vou levar essa minha operação? Basta com que a gente olhe onde teve uma boa pressão vendedora no passado, que nesse cenário foi nessa região de preço aqui, ó, por volta dos 104.280 mais ou menos pontos. Chega nesse nível, a gente já liga, né? Chega próximo desse nível, a gente já liga o nosso alerta aqui nesses candles de indecisão para poder estar encerrando a nossa operação. Então é assim que a gente utiliza, pessoal, o preço ao nosso favor. Ó. Não foi para um lado, estamos em uma boa região, consegue devolver a última pressão vendedora, momento de entrar comprando, pegamos só essa pernada. Ó. Isso é outra coisa importante, a gente não precisa vender e surfar todo o movimento. Nossa, já imaginou ter vendido aqui, comprado aqui, ó. A gente não precisa disso para conseguir dinheiro no mercado. Basta com que a gente tenha paciência, tranquilidade, espere o momento correto, espere a maior probabilidade de estarmos certo, efetuamos a compra, levamos até um nível interessante e realizamos o nosso lucro dessa operação, que foi R$ 675 e que nos levou aí para mais de R$ 2.000 nesse dia. E olha que interessante, todas as análises eu vou fazer a mesma coisa. Se a gente tampa e você não sabe qual ativo é e nem que preço ele se encontra agora, nem qual tempo gráfico se trata esse, né, nem qual periodicidade se trata esse gráfico, a nossa análise e a nossa operação ela teria acontecido do mesmo jeito. E esse é o poder magnífico do price action, pessoal. Você só opera com preço e cada barrinha dessa aqui, ó, tá contando pra gente uma história diferente, E é através dela que a gente consegue aqui realizar bons lucros. Olha o que acontece. Até um extra. Olha nessa região de preço. Se eu não encerro a minha operação e o mercado já empurrou aqui para baixo uma hora, olha o que ele aconteceu. E aí você imagina se eu compro aqui, consigo R$ 675 de lucro, não encerro a minha operação,
e em alguns poucos minutos depois eu já estaria no 0 a 0 de novo. E aí começa todo o problema psicológico, onde eu ensino os meus alunos da metodologia do Zero a Trader a não cometer esse tipo de erro. Realizar o lucro no bolso é melhor do que qualquer coisa, e é isso que faz a gente. O pouco todos os dias faz com que a gente consiga muito em um período mais longo. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa dica. Sempre fiquem atentos em zonas de preços passados, pois elas podem nos ajudar, e prestem atenção no que os candles estão nos contando e nos dizendo. Pessoal, dá uma olhada nessa operação que a gente fez dia 10 de julho de 2019, né? Uma operação aí que muitos conhecem como operação a favor da tendência. O que é isso, pessoal? Quando a gente faz um trade, né, uma operação nossa que ela é a favor da tendência, significa que a gente faz essa operação seguindo a maioria. Então, o que seria isso? Se a maioria está indo para cima, pessoal, a gente tenta buscar alguma, né, operações na ponta compradora, seguindo esse pessoal aqui. Da mesma forma que se a maioria estiver indo para baixo, a gente tenta buscar essa operação vendedora. E foi esse tipo de trade que eu ensino na minha metodologia do Zero a Trader, pessoal, que no dia 10 aí nós conseguimos uma operação que rendeu quase R$1.000. Tá? Em um único trade, em alguns minutos, eu consegui tirar do mercado quase R$1.000 de lucro. E aí, é exatamente esse trade que eu vou mostrar para vocês agora. Vou passar um pouquinho da técnica e vou mostrar o que eu fiz nessa operação. Tá? O mercado, pessoal, ele começou aqui às 9 horas, é o horário que o mercado está aberto. E vale lembrar novamente e lembrá-los mais uma vez, pessoal. Como a gente opera pelo Price Action, se eu tampo qual ativo era e qual tempo gráfico está, qual o preço atual, a nossa decisão vai ser a mesma. Então eu vou tentar fazer essa análise aqui para a gente com tudo isso aqui tampado, facilitando a vida e mostrando a verdadeira eficiência que existe no Price Action. Em operar utilizando somente o preço. O mercado abriu nessa região e abriu com esse espaço em branco aqui, ó, conhecido como gap. O mercado fechou no dia 8 nesse preço, mas ele abriu nesse próximo preço aqui. Então já houve, pessoal, uma diferença grande aqui de variação. Eu ensino aos meus alunos que nesse momento você deve preencher esse gap. Muito importante que você faça isso. Então, se esse gap foi um gap de alta, é importante que você pegue mentalmente aqui e preencha isso aqui como sendo uma força inicial compradora. Tá? O mercado veio, então, seguindo essa força compradora, ele veio, continuou subindo. Mas tem um ponto muito importante aqui. Dá uma olhada nesses primeiros candles, nessas primeiras barras aqui do dia, ó, mais ou menos até as 10 horas e 15 da manhã. Então, se o mercado abriu às 9, tem um quesito muito importante, pessoal, que vocês nunca podem esquecer, que é a paciência na hora das operações. Enquanto a gente está operando, pessoal, a gente quer ter muita paciência, porque a gente quer esperar a melhor oportunidade. Você quer pegar um bom trade e não simplesmente tentar adivinhar para onde ele vai, tentar fazer uma previsão, tentar fazer qualquer coisa. Sim, a gente até tenta algumas previsões, mas são com maiores probabilidades. É aí que é o segredo, não é qualquer coisa, né? Ai, olha, eu acho que vai para cima. Então eu vou comprar. Ah, não, olha, eu acho que vai para baixo. Ah, então eu vou vender. Não, não é dessa forma. A gente quer as operações que têm maior probabilidade de dar certo. Então dá uma olhada o que aconteceu aqui mais ou menos por volta das 10h30 da manhã com essas duas barras apenas. E olha que fantástico o que a gente consegue fazer agora. Apaga essas anteriores, apaga essas aqui também, apaga aqui para frente e vocês conseguem me falar uma única coisa
né? Uma única resposta aqui agora. Para onde que está indo, pessoal? Essa maioria aqui agora no mercado. Sem saber qual é o ativo, qual é o tempo gráfico, pessoal, sem saber nada disso, né? A resposta é que a maioria, nesse momento, está indo para cima. Então, a gente pode tentar falar aqui que a tendência, o mercado está tendencioso a continuar subindo. Tá? A gente pode falar aqui que o mercado está com uma tendência a seguir essa maioria aqui, ó. Então, se temos dois candles bonitos, dois volumes elevados, né? De novo, o que é o volume? Aquela briga entre comprador e vendedor, vários negócios acontecendo, uma quantidade muito grande negociada, uma grande quantidade de dinheiro negociada nesses pontos. E a gente vê que quem acabou levando a melhor nesses pontos foram os compradores. E se a gente executou aqui agora uma operação a favor da tendência e a gente conseguiu decifrar, né, através desses dois candles, que a minha tendência ela era de alta, nesse momento eu só posso ter um pensamento, que é comprar. Eu quero comprar. Eu estou afim de comprar. E foi o presente que o mercado deu para a gente por causa desses dois candles, essa boa definição. Ele até caiu um pouquinho, mas logo na sequência ele já reverteu, voltou a subir novamente e veio subindo, 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 subindo. E esse foi o exato momento da nossa compra. Depois de termos identificado a maioria, pum, compra, sobe, 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 lucro, lucro, lucro. Um candle meio ruim. Por que esse candle é ruim? Porque ele acaba sendo todo verde, mas ele acaba voltando. Então isso aqui é o que a gente chama de um candle de força vendedora. E eu encerro minha operação nesse momento aqui, surfando. E é aqui que tem um ponto muito importante. Não precisa. Tirem isso da cabeça, você não precisa comprar aqui, encerrar aqui, pelo amor de Deus. Basta identificar um bom movimento, uma boa compra, um pedaço. Ó. Esse pedaço aqui me deu quase R$1.000. Cheguei a ter R$1.000 na operação, sim, mas ele acabou voltando tudo. E aí não fazia mais sentido eu continuar segurando, porque corria o risco, né, dele continuar caindo ainda mais. E aí ia acabar os meus R$1.000 e acabar virando menos, né, financeiro, e aí eu não queria, pessoal. Então, se você pegou, né, esse toque, essa dica de conseguir seguir, né, essa maioria nesse momento e consegue identificar que isso aqui é uma maioria que está subindo, olha a próxima oportunidade aqui que o mercado deixou. Tum, tum, para pegar mais um pedaço, ó. E eu que infelizmente, né, acabei encerrando a operação e fechei a plataforma, porque o dia já estava mais que feito, isso é muito importante. Operou bem durante o dia, feche sua plataforma, guarde o seu lucro, porque o muito, pessoal, ganhar muito dinheiro dentro do mercado é feito de vários poucos. Então eu tive alunos esse dia que utilizaram a metodologia de zero a trader e surfaram esse pedaço. Alguns pegaram esse, outros pegaram esse, eu peguei esse e outros pegaram esse. Olha quantas chances você teve durante todo esse movimento de subida de pegar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Eu optei por algo mais seguro, que foi quando realmente definiu essa maioria, executei a minha compra, levei a minha operação e no primeiro sinal de que algo ia ficar ruim contra a minha operação, eu acabei encerrando o meu trade, uma operação de R$1.000 em poucos minutos, feita utilizando a metodologia do zero a trader para seguir, para conseguirmos encontrar e seguirmos a maioria. Conseguir encontrar e seguirmos a maioria. Você poderia ter aplicado ela aqui e aqui novamente no início do dia, várias oportunidades.
A dica que eu quero deixar para vocês nessa operação, uma dica de ouro, tá cansado de perder dinheiro no mercado, pessoal? Para de ir contra a maioria. Tá cansado de perder, conseguiu identificar a maioria? Para de tentar ir contra ela. Né? O que eu vejo de pessoas cometendo erros nesse cenário que é, acho que já subiu demais, vou vender. Nossa, agora eu acho que já subiu demais. Não, agora eu tenho certeza, já subiu demais. E fica tentando, perdendo dinheiro, simplesmente por não aceitar que existe uma maioria e que seguir essa maioria, ó, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo do que tentar adivinhar aonde essa maioria vai parar. Então peguem essa dica, coloquem em prática que os seus resultados vão melhorar. Tá bom? Esse foi um trade de R$1.000 que eu fiz utilizando a maioria. A gente se vê no nosso próximo trade explicado. Um abraço a todos. Um abraço e até o próximo trade. Se gostou desse trade, dá uma olhada nesse outro. Dá uma olhada no meu resultado do dia 29/7/2019. Operei, pessoal, Apple, Alibaba e Microsoft. São 3 ações do mercado americano onde você tem uma possibilidade de ter lucros incríveis, pessoal. É um mercado que eu particularmente gosto muito e ensino aos meus alunos a diferença das ações americanas para o nosso mercado nacional. Às vezes a gente fica com aquele receio de ir lá para fora, que é muito difícil, que precisa muito dinheiro, mas na verdade não, pessoal, é muito mais simples do que se imagina e as possibilidades de ganho são incríveis. Dá uma olhada no meu resultado do dia 29 e eu vou explicar o que eu fiz, como eu fiz e por que eu fiz. Primeiro trade, então, foi em Apple, $85, depois em Baba, 183 e por último em Microsoft, $54, totalizando $322 em apenas 12 minutos de operação, porque o mercado lá abre às 10h30 da manhã do nosso horário, 10h30 de Brasília, o que seria às 9h30 de Nova York. Logo, comecei às 9h30 na minha primeira operação e quando foi 9h42 eu já havia terminado o meu dia operacional. Primeiro trade, pessoal, que eu fiz, né, que eu já estava no radar, vamos começar explicando por ele, que foi em Baba. Tá? Dá uma olhada nesse primeiro candle. Primeira vela verde, bonita, uma maioria compradora enorme. E nesse momento, pessoal, eu só conseguia pensar em compra. Mas o meu primeiro trade foi vendedor. Por que ele foi vendedor? Porque depois que aconteceu, pessoal, a eliminação desse candle verde poderoso, né, o que eu chamo, tá, de um candle muito forte, ele tinha que ter continuado, porque se isso é uma boa maioria e toda essa maioria está indo para cima, ele tinha que obrigatoriamente ter continuado. Mas ele não continuou. Muito pelo contrário, quem entrou em ação? Vendedor. Esse é um ponto importante, eu quero deixar uma dica. Nunca casem com o seu sentimento, nunca casem com o seu ego na hora da operação. Porque às vezes você faz uma análise, vê que o mercado está subindo e fica assim, eu quero comprar, eu quero comprar. O mercado começa a despencar e você fica assim, minha análise não pode estar errada, eu quero comprar. E aí o mercado desaba para o outro lado e você fica com aquele ego, com aquele sentimento que você não deve ter. Então é nesse momento aqui, tá? Como o meu sentimento estava comprador, mas o mercado não engatilha, o mercado não me dá o start da compra que eu buscava, ele acaba voltando tudo, ele acaba eliminando, ele acaba terminando com todo esse candle verde. E se esse candle era uma força compradora enorme que se deixa, entendam, força compradora enorme que se deixa ser eliminada por vendedores, o que era muito difícil de ter acontecido, mas aconteceu, nós temos aqui agora sim
um belo ponto de entrada, um bom motivo para entrar e um bom gatilho de entrada. Então foi a eliminação desse candle verde poderoso que me dá um ponto para que eu possa iniciar o meu trade vendedor. Outro ponto importante, a gente também lucra vendendo, pessoal, isso é importante. A gente só não precisa com que os mercados estejam subindo para que a gente consiga lucrar. A gente também pode ganhar dinheiro quando o mercado está caindo. Então, meu ponto de venda, cada barra dessa está durando 2 minutos, 2, 4, 6 minutinhos depois, eu já tinha encerrado a minha operação em Alibaba, que me deu $183 em pouco tempo. Olha que trade incrível! Aí você deve estar se perguntando, Eduardo, mas por que você não segurou a operação? De novo, pessoal, porque o muito é feito de vários poucos. Eu prefiro o dinheiro no bolso do que o lucro flutuando. Eu não consegui encerrar minha operação e eu acabar voltando tudo contra o meu trade. Não é isso que eu desejo. Por esse motivo, você deve estar pensando, nossa, se ele tivesse segurado, poderia ter ganhado muito mais. Realmente, pessoal, poderia ter ganhado muito mais, mas eu prefiro guardar o lucro. E esse pedaço, em 6 minutos, me gerou $183 com... Aí que vem a pergunta. Quanto será que o Eduardo investiu para conseguir $183 nessa operação? Pessoal, todo mercado você pode operar alavancado. E quando a gente fala alavancado, é você conseguir operar com um dinheiro menor do que o que você imagina. A corretora te empresta aquele valor, a corretora te disponibiliza para que você consiga operar com aquele capital. Então, nesse exemplo, eu operei com apenas 300 ações em BABA. 300 ações. Qual é a cotação? Qual era a cotação de BABA no momento? $177. Então, pela lógica, 300 ações vezes 177,82 centavos, $53 mil foi o valor financeiro da minha operação. Se não existisse alavancagem, realmente, pessoal, eu teria que ter investido $53 mil para conseguir o lucro de $183. Mas existe alavancagem. Quanto é a alavancagem mais ou menos, Eduardo? Em média, 5% do valor que você precisaria. Então, se eu ia precisar, se eu iria precisar de $53 mil, eu vou precisar de, vamos fazer a conta, novamente, $53 mil, 5%, isso dá 2 mil, mais ou menos, vamos arredondar, $2.500 é o que a gente precisaria ter, é o que foi o que eu precisei ter na minha conta com um saldo para conseguir um lucro de $180. Olha o poder da alavancagem. Com apenas $2 mil, $2.500, eu opero como se eu tivesse $50 mil e consigo $183. É claro que a gente não pode fazer essa conta, mas se eu consigo manter um lucro médio de $180 por dia nessa conta, no fim do mês eu teria mais de 100% de lucro. Claro, vamos abrir um parêntese importante, correndo um pouco mais de risco também de perder um capital expressivo. Porque se eu perder 10 dias consecutivos de $180, eu perco mais do que 100%. Mas sabendo usar a alavancagem, assim como eu ensino no De Zero a Trader, para que os alunos usem a alavancagem da forma correta e ao seu favor, você só vai aproveitar o lado bom da alavancagem e você não vai ficar muito exposto ao risco. Então, essa foi a operação que me deixou mais lucrativa no dia 29/7, um trade maravilhoso, e também tive um outro bom resultado em Apple. E também tivemos um bom lucro em Microsoft. Claro que o mais representativo foi o trade em BABA, simples, junto com a maioria, sem muito enfeite, sem inventar demais, simplesmente seguindo a maioria. Então, vamos lá, pensa comigo
e dá uma olhada. Imagina só se você infelizmente não pôde aproveitar esse primeiro movimento assim como eu. Mas vendo esse pedaço gigante de força vendedora, você só consegue pensar uma coisa, que a maioria está indo para baixo, que você precisa acompanhar essa maioria. Então essa pequena subida simplesmente serve para que nos entregássemos mais uma bela operação. Mas acabamos não fazendo porque já tinha atingido, já estava excelente o resultado em 15 minutinhos operado e eu não preciso. Então, tá aí a nossa operação, pessoal, sensacional. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa operação. Opero índice, opero ações americanas, opero ouro, opero petróleo. Pessoal, tudo que tem um bom gráfico e se move, a gente consegue sim, com essa metodologia, estar operando. Tá bom?